Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Eduarda de Almeida, que ocorreu em fevereiro de 2022 lá na Argentina. E pessoal, apesar do caso ter ocorrido na Argentina, a Eduarda era brasileira, tá? E esse caso, assim como muitos que eu estou fazendo agora, foi uma indicação de um inscrito. E se você tiver alguma indicação, pode deixar aqui para mim no comentário que eu vou anotando todas. E assim que eu puder, eu trago aqui para o canal. Bom, e como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eduarda Santos de Almeida tinha 27 anos. Ela nasceu e foi criada no Morro do Carmo, um bairro de Angra dos Reis, cidade com pouco mais de 200 mil habitantes, localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro. Enquanto morava em Angra dos Reis, Eduarda trabalhava com turismo da região. Além disso, ela cursava ensino superior em administração e era habilitada pela Marinha do Brasil para realizar serviços náuticos. No ano de 2020, a jovem decidiu se mudar para a Argentina, onde conseguiu um emprego em uma rede de hotéis nas temporadas de inverno do país. Ela vivia em Bariloche, uma cidade de 130 mil habitantes que fica no sul da Argentina e é considerada como uma das principais cidades turísticas do país. Enquanto estava no país, ela ligava para o Brasil diariamente para conversar com a família e mantinha sempre um ótimo e estreito relacionamento com todos os seus parentes, principalmente com seu irmão, Wallace de Almeida. Eduarda não havia ido para a Argentina sozinha. Ainda no Brasil, ela conheceu e fez amizade com um rapaz chamado Fernando Alves Ferreira. Fernando tinha na época 26 anos e é natural de São Paulo, capital. Eles foram juntos até o país vizinho e por um tempo chegaram a ser colegas de trabalho. Com a amizade entre os dois crescendo, Fernando começou a sondar Eduarda para saber se ela aceitaria ser barriga solidária para ele e seu marido, um homem chamado Marcelo. Barriga solidária seria o mesmo que barriga de aluguel, mas sem um pagamento por parte do contratante. Eduarda aceitou, e segundo Wallace, seu irmão, isso foi motivo de muito orgulho para a família dela, por se tratar de uma ação nobre da jovem. A família de Eduarda diz que a única intenção dela com a ação era para ajudar Fernando. Wallace conta que Fernando morava em Angra dos Reis e que suas famílias já se conheciam há um tempo quando lhe fez a oferta. Uma amiga de Eduarda confirma essa versão, mas conta também que Fernando e Marcelo combinaram de custear algumas cirurgias plásticas para a jovem, como compensação pela ação dela. Na Argentina, o recurso de usar uma barriga de aluguel é proibido por lei, de forma que eles firmaram o negócio ilegalmente. Ainda durante a gravidez, Marcelo, que era marido de Fernando, foi afetado pela pandemia e acabou falecendo após uma parada cardiorrespiratória no meio do ano de 2021. Depois que seu marido faleceu, Fernando e Eduarda passaram a conviver na mesma casa. Ela deu à luz a gêmeos e auxiliava nos cuidados dos dois bebês. Ainda no ano de 2021, Eduarda voltou ao Brasil. Aqui, ela engravidou novamente, de uma relação desconhecida, sendo esse o seu 6º filho. Depois de algumas semanas, a jovem acabou voltando para a Argentina, a pedido de Fernando, para resolver algumas questões burocráticas a respeito da certidão das crianças. Segundo Wallace, Eduarda costumava ir e voltar frequentemente do país. Ela ia temporadas para Bariloche para trabalhar no hotel, mas passava parte do ano em Angra dos Reis, onde atuava como marinheira civil e continuava o seu curso de graduação. Ele conta que foi o próprio Fernando quem a ajudou a arrumar o trabalho por temporada no país vizinho. Depois de pedir para que ela retornasse, Fernando prometeu à jovem que ajudaria na criação do seu filho que estava para nascer, ao passo que ela lhe pediu para assumir a paternidade da criança, já que o pai biológico não estava disposto a fazê-lo. No dia 16 de fevereiro de 2022, um turista fazia trilha numa estrada chamada Circuito Chico. O local fica na zona Lago Escondido, a poucos metros da estrada que levava ao hotel em que Eduarda trabalhava. Quando passava pelo local, o homem deu de cara com um corpo abandonado entre as folhagens. Assustado, ele imediatamente entrou em contato com a polícia. Os policiais isolaram todo o local e enviaram o corpo para uma minuciosa perícia. Durante a necrópsia, ele foi identificado como sendo Eduarda de Almeida. Segundo a análise, a mulher havia sido atacada no dia anterior, em 15 de fevereiro. Ela tinha 9 perfurações ocasionadas por disparo de arma de fogo.
No laudo, é dito que foram encontrados 6 projéteis em seus pulmões que foram os responsáveis pelo seu óbito. Os demais projéteis atingiram seu braço, pernas e rosto. Ainda, de acordo com esse laudo, Eduarda faleceu poucos minutos depois de ser atingida pelos disparos. Além dos tiros, foram encontradas diversas feridas pelo corpo da jovem, indicando a possibilidade de uma briga entre ela e o seu agressor. Havia também indícios de que a jovem tentou fugir, dando as costas para o atirador antes de ser atingida. O crime chocou toda a cidade de Bariloche, que se sentiu insegura com o caso e pediu por uma investigação profunda por parte da polícia argentina. No início das investigações, a polícia trabalhou com a hipótese de que Eduarda pudesse ter sido vítima de um assalto mal sucedido. Porém, já nas primeiras análises, eles passaram a suspeitar de Fernando como o autor do crime. Os investigadores conseguiram imagens de câmeras de segurança na rua onde Fernando e Eduarda viviam e começaram a checá-las. Nelas, é possível ver que Fernando e Eduarda saíram juntos de carro próximo ao horário em que o crime aconteceu e seguiram em direção ao local onde o corpo da jovem foi encontrado. Fernando estava ao volante, enquanto que Eduarda estava no banco do passageiro. As imagens reforçaram as suspeitas da polícia em cima de Fernando, já que o mesmo estava com a vítima em um horário muito próximo do crime. Inicialmente, os detetives trataram o caso como um crime passional, com a informação de que Eduarda e Fernando seriam casados. Depois, veio à tona a informação de que isso não era verdade e ela fazia parte apenas de um acordo para ser barriga solidária para o homem. Horas após o crime, Fernando havia ligado para a polícia dizendo estar preocupado com o desaparecimento de Eduarda. Tal ação foi vista pelos investigadores como parte de um possível plano do suspeito para tentar sair impune do crime. Fernando acabou se apresentando por conta própria à polícia para prestar depoimento, mesmo sendo aconselhado a não fazer pelos seus advogados. Após notarem uma série de inconsistências em seu relato, os policiais pediram a sua prisão preventiva e continuaram com as investigações. A arma usada no crime foi encontrada pouco depois pelos policiais na Ponte dos Morenos, próximo ao local onde o crime aconteceu. Em sua audiência de custódia, Fernando resolveu confessar tudo, dizendo que era realmente o autor do crime contra Eduarda. Ele disse que contratou a jovem para que ela servisse de barriga solidária para ele e seu marido já falecido. No entanto, segundo ele, após contratá-la, ela começou a chantageá-lo. Segundo Fernando, Eduarda fazia exigências fora do contrato combinado por eles e o ameaçava caso ele não cumprisse. Segundo ele, a jovem dizia que os bebês estariam na mira de criminosos se fossem para o Brasil sem que o homem pagasse o que lhe devia. Sendo assim, Fernando disse que cometeu o crime para proteger a sua segurança e a dos gêmeos que teve com a vítima. Ele disse ainda que a jovem estava envolvida com criminosos no Rio de Janeiro, com quem ela tinha contato mesmo vivendo atualmente na Argentina. O homem enfatizou que era ameaçado constantemente e que não conseguia fugir dela, pois não tinha condições financeiras para voltar ao Brasil com os filhos. Ainda durante a sua confissão, Fernando disse que se a justiça argentina mandasse seus filhos ao Brasil, eles estariam em perigo. Ele disse também que não se importava em ser preso, desde que seus filhos estivessem em segurança. Nessa mesma declaração, o homem disse estar arrependido do crime e pediu por assistência psicológica, alegando que não teve escolha. O homem disse que se viu sem opções, já que sua vida estava, segundo ele, em perigo. Todas essas alegações foram vistas como contraditórias e fantasiosas por parte da polícia argentina. Ao ser questionado sobre a relação deles, Fernando disse que Eduarda não foi em nenhum momento submissa a ele e ao marido. Ele alegou que sofria violência por parte dela em casa e que sua prioridade foi sempre manter seus filhos longe dessas situações, sendo que, segundo ele, os bebês nunca presenciaram nenhuma agressividade ou violência no cotidiano. De acordo com os investigadores argentinos, durante todo o depoimento, Fernando parecia bastante calmo e tinha uma voz serena, não demonstrando em nenhum momento estar abalado emocionalmente com o crime. O homem admitiu que a arma usada no crime era sua, mas alegou que foi Eduarda quem a levou no carro e que ele pegou de dentro da bolsa dela para se defender. Questionado pelos investigadores sobre a origem da arma, ele disse que ele e Eduarda a encontraram assim que se mudaram com os filhos para a casa em que eles estavam morando. Ele contou que a arma e as munições estavam escondidas na garagem da residência.
Ele contou ainda que um dia, ao chegar em casa, percebeu que faltavam algumas munições, o que significaria que Eduarda estaria armando um plano contra ele. Com isso, ele teria começado a pensar em como se proteger. Fernando pediu aos investigadores que fosse feita uma análise em seu celular e no de Eduarda, pois isso provaria que ele estava falando a verdade. Questionado sobre o risco de prisão perpétua, o homem disse não saber o que poderia acontecer com ele, mas que já não se importava muito com esta hipótese. A sua audiência foi interrompida por 3 vezes a pedido dos seus advogados de defesa. Eles tentaram fazer com que o homem não se declarasse culpado, mas não conseguiram convencê-lo. Fernando alegou ter passado por diversas crises econômicas e psicológicas nos últimos meses, desencadeadas pelo falecimento do seu marido. Todo esse contexto, segundo ele, teria favorecido para que ele cometesse o crime. Enquanto Fernando estava preso, a polícia entregou a guarda provisória dos filhos dele para a família do seu falecido marido, que, de acordo com fontes, moram na Argentina. Segundo as investigações da polícia, não há nenhuma evidência de que Eduarda tinha realmente qualquer tipo de ligação com organizações criminosas. Pessoas que foram ouvidas pela polícia disseram que Fernando é uma pessoa fria e que demonstra poucas emoções. A polícia acredita que o homem cometeu o crime por medo de que Eduarda pudesse se arrepender da decisão de doar os filhos e decidir levar os bebês embora com ela, já que seu nome constava nos registros de nascimento, o que daria a ela total direito sobre as crianças. No carro usado por ele, foram encontradas manchas de sangue pertencentes a Eduarda. Em sua casa, a polícia encontrou a caixa de munições citadas. Nela, faltavam 19 balas. A versão dada por Fernando foi considerada pela polícia argentina como fantasiosa. Para os policiais, apesar das alegações do criminoso, todas as evidências apontam para que ele tenha de fato planejado o crime friamente, e suas falas seriam apenas para tentar confundir o trabalho da polícia e conseguir uma redução de sua pena. A justiça argentina declarou que o caso foi um crime de gênero. Segundo as investigações, a relação entre Eduarda e Fernando era marcada por muita violência, o que foi confirmado pelo próprio Fernando. Para os investigadores, o crime de Fernando pode ser encarado como um crime de gênero, pois ele mantinha relação com a vítima e exerceu controle psicológico e econômico contra ela durante anos, aumentando a sua situação de vulnerabilidade. Os policiais ressaltaram que, por se tratar de uma mulher estrangeira, sem parentes ou pessoas de confiança por perto, ser um trabalho fixo e com um bebê de 1 mês que precisava residir na casa do criminoso para garantir a sua subsistência e o do seu filho, o caso torna-se ainda mais grave e demonstra o poder que Fernando tinha sobre ela. A Procuradoria afirmou que estava trabalhando com a hipótese de crime premeditado. Os promotores do caso acusam o homem de ter planejado friamente todo o crime e de, antes de cometê-lo, ter forjado situações que o ajudariam a cobertá-lo. Durante o período em que ele ficou em prisão preventiva, a polícia continuou investigando as circunstâncias do crime e buscando por mais provas do caso. Segundo a polícia, Eduarda pediu ao homem que fosse embora da casa onde eles moravam e a deixasse em paz. Isso aconteceu pouco antes deles saírem de carro até o local onde o crime ocorreu. Os investigadores ouviram uma testemunha que relatou que Eduarda disse frases como "me deixe em paz, por favor", pouco antes deles saírem naquela noite. Outra testemunha relatou ter ouvido Eduarda gritar do lado de fora da casa. Segundo os investigadores, Eduarda não tinha muitos vínculos sociais na cidade, devido a ter vivido há pouco tempo no local. A polícia definiu que Eduarda e Fernando saíram de carro em direção ao Mirante do Lago Escondido. Em determinado trecho, Fernando estacionou o carro e ambos desceram. Depois de descerem, Fernando teria sacado a arma e tirado a vida de Eduarda. Os promotores do caso disseram que o processo judicial deve ser longo e pode terminar em júri popular. Tudo dependerá das investigações e de futuras declarações do acusado, que deverá mesmo responder por crime de gênero. Se condenado, Fernando pode pegar a prisão perpétua na Argentina. Após esse crime, a polícia decidiu reavaliar o falecimento de Marcelo, marido de Fernando, suspeitando de que ele pudesse ter sido também uma outra vítima do homem. O falecimento de Marcelo consta como parada cardiorrespiratória, como eu já mencionei.
Mas segundo a entrevista do irmão de Eduarda, Wallace de Almeida, a um jornal da Argentina, sua irmã lhe contou em segredo que Fernando foi o responsável pelo que aconteceu com Marcelo. Eu não encontrei mais detalhes a respeito disso e como exatamente Fernando seria o responsável pelo falecimento do marido. A família de Eduarda ficou arrasada com o ocorrido. Eles disseram que toda essa história contada por Fernando não passa de mentira, que Eduarda foi vítima de um crime cruel e exigiam que o homem fosse punido severamente. Wallace, irmão de Eduarda, disse que ela nunca teve nenhum envolvimento com o crime. Ele disse ainda que estava rolando boatos de que sua irmã fosse garota de programa, boatos esses que foram desmentidos pela própria polícia argentina no decorrer das investigações. Ele disse também que alguns meios de comunicação estavam usando o termo barriga solidária de forma pejorativa e dando muito mais voz ao acusado do que à história da vítima. De acordo com fontes, a família da jovem está lutando pela guarda das crianças que ficaram na Argentina. Eles terão que contratar um advogado na Argentina para abrir um processo pela guarda das crianças e pela questão do corpo, que depende de uma autorização do juiz. Por conta dos custos elevados para trazer o corpo de Eduarda para o Brasil, a família abriu uma campanha para arrecadar fundos que contou com o apoio da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio de Janeiro, já que o irmão de Eduarda é um servidor da promotoria. Os gêmeos têm atualmente 2 anos, enquanto que o bebê de Eduarda tem alguns meses de nascido. Segundo fontes, as crianças estão sob a tutela da família de Marcelo, o marido falecido de Fernando, enquanto aguardam o parecer do juiz que decidirá a quem será entregue a guarda deles. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.